7 pilares, né? Então, os ganhos da negociação. Vamos ver o que é isso aí. Todo mundo sabe que um pouco de comércio internacional é benéfico, ok? Então, essa é a primeira coisa importante. O comércio internacional ele é fundamental. Nenhum país mais tem a capacidade de produzir tudo. Então, veja, por exemplo, ninguém acha que a Noruega deveria cultivar suas próprias laranjas, até porque acredito que lá não tem nem clima, nem terras adequadas para você produzir laranja, ou produzir café, enfim, ou produzir, frutas e por aí vai. Entretanto, muitas pessoas elas são céticas quanto aos benefícios do comércio de mercadorias que um país pode produzir por si mesmo. Os norte-americanos deveriam comprar produtos fabricados no país, sempre que possível, para ajudar a criar empregos nos Estados Unidos? Então essa aqui já é uma discussão sobre essa questão acerca dos ganhos de negociação. Então você tem países que, por condições geográficas, climáticas, por exemplo, não podem produzir certas coisas. Outros podem até produzir, mas muitas vezes compram de fora. E aí sempre vem a dúvida, sobretudo na esfera política, né, quando os políticos precisam dar respostas aos problemas da sociedade, entre eles o problema do desemprego, vem a pergunta, né, os norte-americanos deveriam comprar produtos que são feitos no país para dar emprego às pessoas do seu país, ou eles vão comprar externamente se esse produto for melhor e mais barato? Então essas são discussões sobre essas questões ligadas aos ganhos da negociação. Provavelmente, a única reflexão mais importante em toda a economia internacional é que existem, portanto, os chamados ganhos com a negociação. Então, a única reflexão mais importante em toda a economia internacional é: existem ganhos com a negociação. Ou seja, quando os países vendem mercadorias e serviços uns para os outros, essa troca é quase sempre benéfica para ambos os lados. Então, o comércio internacional, ele é positivo. Então, os países vendem mercadorias, vendem serviços uns para os outros, muitas vezes aquilo que você pode vender melhor, que você melhor se posiciona no comércio internacional. E essa troca, portanto, ela é quase sempre benéfica para ambos os lados. É claro que há casos em que você precisa avaliar se, de fato, esse comércio é positivo para o país. Mas, enfim, na sua grande maioria, é benéfica para ambos os lados. Ok? A variedade de circunstâncias sob as quais o comércio internacional é benéfico é muito mais ampla do que a maioria das pessoas imagina. Então, os benefícios, do ponto de vista aqui da reflexão da teoria, é claro que os autores vão provar ao longo do livro, ao longo dos capítulos, que existem vantagens, mas como um economista do desenvolvimento, que é a minha área, eu acho positivo. Como eu falei, já morei na Bélgica e vi que o comércio internacional, como a gente viu, é positivo, mas a gente precisa fazer algumas ponderações quando estamos tratando de países muito pobres. Não é que é ruim para os países pobres, é que a gente precisa ter um certo cuidado na compreensão de como esses países pobres lidam com as suas relações comerciais e como é essa dependência, muitas vezes, de países mais ricos pode criar um problema de longo prazo. Mas isso aí é depois. Mas veja, a variedade de circunstâncias é benéfica, é muito maior do que a gente imagina. Ok, isso aí, sem nenhum problema, o comércio internacional ele é super importante para o funcionamento
para o funcionamento das economias. E ainda mais no século XXI, né? É impossível um país ficar totalmente isolado e, portanto, precisa estar aberto a relações comerciais internacionais que vão, digamos assim, ajudar no próprio progresso de sua economia. Por exemplo, é uma concepção errônea, muito comum, pensar que o comércio é prejudicial se houver grandes disparidades entre os países em termos de produtividade ou salários. Então, só mais um parêntese, ainda que os autores aqui coloquem isso, mas existem estudos mais avançados na área de desenvolvimento econômico, inclusive de organizações não governamentais como a OCDE, enfim, como o próprio FMI, etc., de que há sim alguns problemas que precisam ser pontuados. É claro que esse não é o objetivo do livro. O livro vai advogar, por ser um livro de economia internacional, de que, claro, o comércio internacional ele é importante, independente do nível de produtividade, de salário ou de complexidade da economia. Mas é preciso tomar um certo cuidado com isso. Eu estou deixando isso claro porque é justamente uma reflexão adicional a essa leitura, para não achar que essa leitura, ou seja, o comércio ou seja, é uma concepção errônea pensar que o comércio é prejudicial se houver grandes paridades. Ele é sim, em alguns casos, é muito mais grave. Igual um país africano abrir as suas fronteiras de maneira indiscriminada para, sei lá, uma relação com um país europeu, é um problema. É um problemão. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. À medida que forem aparecendo essas questões mais polêmicas ao longo do livro, ao longo das aulas, eu vou pontuando, porque é importante para vocês verem que a ciência econômica, ainda que tenha os seus ramos de estudo, cada uma vai advogar em torno de suas percepções de mundo econômico. E claro, você achar que o comércio ele não é prejudicial para quem é, digamos, um cara especializado em economia internacional ou para alguém que seja internacionalista, ok, é até compreensível que a pessoa pense assim, mas é preciso tomar cuidado. Então veja, ó, porque essa questão, e vamos ver aqui o que os autores colocam como argumento. Então veja, por um lado, os gestores em países menos avançados tecnologicamente, como a Índia, frequentemente se preocupam com a abertura de suas economias para o comércio Frequentemente se preocupam que a abertura de suas economias para o comércio internacional provocará desastres, porque suas indústrias não serão capazes de competir. Então veja, isso é verdade. Então, se a Índia abre, sei lá, se a Índia abre para competir, sei lá, a sua indústria de vestuário, de têxtil, com a do mundo inteiro de qualquer maneira, abre lá, não tem mais tarifa, não tem mais problema, você pode trazer uma camisa de Camboja, uma roupa da China, ou uma roupa dos Estados Unidos ou da Europa com uma fábrica altamente tecnológica, isso cria problema, sim. Então, seria bom abrir? Seria bom abrir. Então veja, os países, os gestores ou os administradores em países menos avançados tecnologicamente como a Índia, frequentemente se preocupam com a abertura de suas economias para o comércio internacional. Verdade. Porque acreditam que isso pode provocar um desastre, pode acabar com pode falir. Verdade. Porque as suas indústrias não serão capazes de competir. Verdade. Agora veja, ó, por outro lado, as pessoas em nações tecnologicamente avançadas, onde os trabalhadores ganham altos salários, frequentemente têm medo de que a negociação com países menos avançados e com salários menores puxe o seu padrão de vida para baixo. Um candidato à presidência dos Estados Unidos, memoravelmente, vaticinou sobre o surgimento de um som de sucção gigante se os Estados Unidos concluíssem um acordo de livre comércio com o México. Também eu acho que é verdade. Então, veja, os ganhos de negociação na compreensão da economia internacional, eles de fato são complexos. Porque ao passo que no país pobre
Você pode estar preocupado que a abertura comercial pode destruir as suas empresas porque você não tem condição de competir. Por exemplo, no caso do Brasil, nos anos 90, quando o Fernando Henrique Cardoso fez uma abertura comercial maior do Brasil com o resto do mundo, por exemplo, a indústria de brinquedos no Brasil, que era mais atrasada, que tinha mais dificuldade de se desenvolver, tecnologicamente mais limitada, com a abertura comercial, a indústria de brinquedos do Brasil foi destruída. Por quê? Porque você trazia dos Estados Unidos, você trazia da Europa, você trazia do Japão, naquele momento, brinquedos e produtos muito melhores, muito mais baratos e muito mais diversificados. Então quebrou. Então existe isso sim. Ao passo também que quando você tem uma maior abertura comercial, como é o caso dos Estados Unidos, muitas vezes os políticos americanos também, de maneira correta, afirmam que a China, com seus salários mais baixos, com seu padrão de vida, digamos assim, na época, lá nos anos 2000, quase perto da escravidão, capturou um monte de empresa norte-americana que instalou as suas fábricas na China, pagando, sei lá, 1/3 ou 1/5 do salário que pagava um operário nos Estados Unidos. Ou o que aconteceu com a indústria automobilística, que saiu de Detroit e foi se instalar no México, pagando muito menos aos seus operários. E, consequentemente, o que deixou nos Estados Unidos? Desemprego. Então, isso de fato existe. E esse é um assunto extremamente polêmico, extremamente complexo. Não há resposta simples. É preciso analisar o cenário, é preciso refletir as consequências para ambos os lados. Não é simplesmente abrir por abrir e participar do comércio internacional e acabou. Não é assim que funciona na realidade concreta. É claro que o ideal seria a abertura comercial. O ideal seria um país integrado com outros países globalmente, para que possa usufruir uma quantidade enorme de produtos e serviços, fazer esse intercâmbio. Mas o mundo real você tem, os países não são iguais, os países têm graus de competências diferentes, e os países têm também políticos que precisam responder à sociedade que os elege de maneira diferente. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, pode observar, né, os últimos presidentes todos, né, sofrem grandes pressões de boa parte da população por conta do elevado desemprego industrial que existe lá. E, por exemplo, Donald Trump chega ao poder justamente porque ele passa a ouvir boa parte desses norte-americanos tradicionais, conservadores, do meio oeste ou das regiões industriais que estão em decadência. Você passa a olhar para esses eleitores, passa a radicalizá-los com o discurso justamente lá do slogan dele, América Grande de novo, porque justamente você tem um problema que o comércio internacional agravou. Não é que a culpa é só do comércio internacional, mas o comércio internacional agravou fortemente. Contudo, o primeiro modelo que vai ser apresentado aqui neste livro e nas nossas aulas, contudo, o primeiro modelo apresentado por este texto é o das causas do comércio, que a gente vai ver lá no capítulo 3, demonstrando que dois países podem negociar para seu benefício mútuo, mesmo quando um deles é mais eficiente do que o outro na produção de tudo, e quando os produtores no país menos eficiente podem competir somente por estarem pagando salários mais baixos. Então veja que nessa teoria existe explicação para isso, de como ter benefício mútuo. Então, quando um deles é mais eficiente do que o outro, que é o primeiro exemplo que a gente viu, e quando o outro, que é menos eficiente, compete pagando menos salários. Também observamos que o comércio fornece benefícios ao permitir que os países exportem mercadorias cuja produção faz uso relativamente intenso de recursos que são abundantes no local, ao mesmo tempo em que importa mercadorias cuja produção exige recursos que são escassos
E aí a gente vai ver isso no capítulo 5, ok. Isso aqui até faz um sentido. Então o Brasil é rico em minerais, pode exportar minerais, ok, não tem problema nenhum. Até porque, sei lá, na Finlândia não se acham minerais. Ou no Canadá não tem minerais. Então, claro, você pode fazer esse comércio. Então, você vai comprar o que o outro tem de abundância. Neste caso aqui, veja, estamos falando de recursos naturais, normalmente, que são abundantes, enquanto que outro você não dá. Então, por exemplo, não dá, igual a gente viu, não dá para plantar maçã na Noruega. Então, a Noruega compra maçã do Brasil, ou compra maçã da Espanha, mas, consequentemente, exporta petróleo, que é o que eles têm muito lá na bacia deles, né? Enfim, na costa ali do norte, e, consequentemente, você vai exportar petróleo. Ok, desse ponto de vista, a gente até é fácil entender os benefícios que são apresentados pelo comércio internacional. Então, veja, o comércio internacional, ele também permite que os países se especializem na produção de faixas mais estreitas de alimentos, por exemplo, dando a eles maior eficiência na produção em larga escala. Aqui depois, lá para frente, em outras aulas, eu observo aqui, eu faço uma pontuação sobre os cuidados que a gente precisa ter em relação a isso também. Os benefícios do comércio internacional não estão limitados apenas ao comércio de bens tangíveis. A migração internacional e os empréstimos internacionais também são formas de negociação mutuamente benéfica. A primeira delas é uma negociação de trabalho em troca de mercadorias e serviços, também veremos no capítulo 4. E a segunda é uma negociação de mercadorias presentes em troca da promessa de mercadorias futuras, como a gente vê aí no capítulo 6. E aí aqui também é preciso ter alguns cuidados. Migração internacional é importante, mas depende. Então, o Vale do Silício precisa de migração internacional. Nesse caso de trabalhadores especializados, eles são bem aceitos nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos não querem mexicanos analfabetos ou nicaragüenses incompetentes e burros migrando para lá para fazerem o quê? Lavarem carro, fritarem hambúrguer no McDonald's? Nisso aí eles proíbem. Então, é preciso ter cuidado. E os empréstimos internacionais, também a gente precisa ter um certo cuidado, que seria aí, no caso, essa compreensão aí de a negociação de mercadorias presentes em troca de promessas futuras, que seriam os juros, os rendimentos, valorização do capital. Também é preciso ter um cuidado especial, sobretudo quando a gente fala do chamado hot money internacional, ou do dinheiro quente, ou do dinheiro volátil, que é aqueles capitais que vão e vêm e que só criam volatilidade nas economias nacionais e não trazem nenhum benefício. E, portanto, você cria, mais uma vez, um problema político por conta de uma abertura comercial internacional. Então, assim, essa é a dificuldade. Então, assim, a discussão dos ganhos de negociação depende de onde nós estamos. Se nós somos políticos, nós somos pressionados a ter um conjunto de resultados que muitas vezes no comércio internacional eles não nos proporcionam. Mas se nós estamos no setor privado, igual eu estou lá numa empresa de tecnologia, o comércio internacional é tudo. Então, quando a gente vê igual essas grandes plataformas, igual o YouTube só faz sentido se ela for global. E ela faz uso da migração internacional, e ela faz uso dos empréstimos internacionais, e ela faz uso de tudo isso. Mas veja, são casos específicos, em setores específicos, que de fato existem ganhos de negociação. Então, é claro, no mundo acadêmico também, ninguém nos Estados Unidos está questionando a contratação de um mexicano doutor em física nuclear, mas está questionando a entrada de imigrantes ilegais que não têm formação. Ou quando você tem grandes empréstimos internacionais que proporcionam, por exemplo, a construção de uma grande instalação ou de uma grande infraestrutura, digamos, de transporte. Isso aí, beleza, mas nem sempre funciona o comércio internacional nesses termos. Portanto, é preciso ter um grau de cuidado quando a gente reflete sobre economia internacional.
Por fim, as trocas internacionais de bens de risco, por exemplo, como títulos e ações, podem beneficiar todos os países ao permitir que cada nação diversifique sua riqueza e reduza a variabilidade da sua renda, o que nós veremos no capítulo 20. Essas formas indivisíveis de comércio produzem ganhos tão reais quanto o comércio que coloca frutas frescas da América Latina nos mercados de Toronto em fevereiro. Então, esses ganhos de negociação, você tem tanto a perspectiva em torno dos ganhos dos bens reais, das mercadorias reais, como também os ganhos de negociação que você tem em torno desses bens que poderemos dizer intangíveis. Ou essas formas invisíveis aí que estão postas aí de comércio. Então, tudo isso teoricamente teria alguma vantagem, mas claro, mais uma vez, é preciso ponderar, é preciso ver caso a caso se são relevantes. Ok? Embora as nações geralmente ganhem com o comércio internacional, é bem possível que o comércio internacional, possa prejudicar grupos específicos dentro das nações. Ou seja, é a história de que no comércio internacional há sim ganhadores e perdedores. Então, aqui os autores já começam a fazer as ponderações. Olha, o comércio internacional é bom, mas dentro do comércio internacional, há grupos dentro da nação que podem perder. Em outras palavras, esse comércio internacional terá fortes efeitos sobre a distribuição de renda. Então, você modifica a distribuição de renda diante desse cenário de abertura comercial. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Os efeitos do comércio sobre a distribuição de renda são há muito tempo uma preocupação dos teóricos de comércio internacional que enfatizam que, ou seja, eu posso ter ganhadores e perdedores com o comércio internacional, significa que eu vou redistribuir a renda entre os vários conjuntos de grupos específicos que existem dentro de um país. Então, por exemplo, a abertura comercial no Brasil beneficiou os agricultores mais sofisticados, mas prejudicou o cara da indústria, de autopeças. Porque agora uma autopeça é muito mais barata trazer da China ou do México, da Argentina, do que produzir aqui. Então, agricultores ficam ricos e produtores de autopeça ou industriais ficam mais pobres. Então, você redistribui a renda. E aí a gente precisa ver. Então, veja, os efeitos do comércio sobre a distribuição de renda são há muito tempo uma preocupação dos teóricos de comércio internacional que enfatizam, portanto, que, vamos lá, 2 pontos para a gente ver aí o que eles enfatizam. O comércio internacional ele pode afetar adversamente os proprietários de recursos que são chamados específicos, de indústrias que competem com importações. Então, você abre o país comercialmente, você tem um efeito sobre o comércio, sobre a distribuição de renda, porque como a gente já falou anteriormente, há certas indústrias, ou seja, os proprietários de recursos que são específicos de indústrias, que competem com essas empresas que vão ser agora as empresas que você vai trazer mercadorias de outros países, as importações, ou seja, não pode encontrar emprego alternativo em outras indústrias. Então, ainda tem a questão dos custos, dos chamados custos irreversíveis, ou seja, você não transforma uma indústria, de brinquedo, como eu falei, que as empresas de brinquedo, as indústrias de brinquedo tiveram dificuldade nos anos 90, quando o governo abriu o comércio internacional brasileiro no governo de Fernando Henrique Cardoso. Essas empresas de brinquedo não podem rapidamente se converter, numa indústria de extrato de tomate. Não é assim que funciona. Então, você tem os chamados custos irreversíveis. Então, veja, os exemplos, portanto, incluem os maquinários especializados, como os teares manuais,
que se tornaram menos valiosos por causa das importações de tecidos, e os trabalhadores com habilidades especializadas, como os pescadores, que têm o valor de sua pesca reduzido pelos frutos de mar, os frutos do mar importado. Então, consequentemente, você cria. Então, a abertura comercial vai criar em algum momento, sobretudo nos primeiros momentos, um grande impacto patrimonial e na renda daqueles que podem ser diretamente afetados pelos grandes produtos, pelos produtos que vão ser os principais produtos importados. E o segundo ponto, o comércio também pode alterar a distribuição de renda entre grupos amplos, como, por exemplo, os trabalhadores e os donos de capital. Então, aí é importante também ter em mente essa questão, né? Ou seja, você pode ter as exportações podem beneficiar grupos de trabalhadores, do qual no Brasil do agro, mas podem prejudicar, digamos assim, capitalistas ou trabalhadores de outro setor que pode ser prejudicada pela inundação de mercadorias importadas. Essas preocupações se deslocaram da sala de aula, portanto, para o centro do debate político do mundo real, à medida que se torna cada vez mais claro que os salários reais de trabalhadores menos capacitados nos Estados Unidos estão diminuindo, muito embora o país como todo continue a ficar mais rico. Aqui também, aquilo que a gente já pontuou no começo dessa aula, ou seja, o problema é que a economia internacional ou as questões ligadas ao comércio internacional, ao passo que ganham importância no desempenho de uma economia nacional, numa economia doméstica, vão trazendo os problemas de economia internacional ao centro do debate político, porque, veja, você tem o desemprego daqueles trabalhadores ou daqueles setores que são mais prejudicados, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, por indústrias chinesas. Isso é chamada guerra comercial. Então, os salários reais de trabalhadores menos capacitados, então, sei lá, um torneiro mecânico nos Estados Unidos ganha um salário muito alto em comparação a um torneiro mecânico de uma empresa chinesa. Então, ao passo que a empresa americana se desloca para produzir agora no país chinês, ou fecha a sua fábrica nos Estados Unidos e terceiriza a produção a uma fábrica chinesa, isso faz com que a renda dos menos capacitados diminua, ainda que o país fique mais rico. Então, é preciso tomar cuidado com essas questões, porque, como eu falei anteriormente, existem outras teorias que vão trabalhar a tese de que sempre existem ganhadores e sempre existem perdedores. Não existem como todos ganharem desses contextos. Muitos comentaristas atribuem esse desenvolvimento ao comércio internacional crescente, principalmente das exportações em rápido crescimento de mercadorias fabricadas, portanto, em países de baixos salários ou nos chamados países em desenvolvimento, países, enfim, antigamente eram países de terceiro mundo. Avaliar essa demanda torna-se uma tarefa importante para os economistas internacionais e é um tema prevalente aí nos capítulos 4, 5 e 6 que nós veremos aí ao longo dos próximos meses em cada vídeo aula, ok? Agora, o padrão do